Fala família M2A, beleza? Vamos revisar o que a gente viu na semana passada? A gente começou o estudo sobre a carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. Então nós vamos agora fazer uma revisão rápida. Vamos lá? Então nós vimos essa primeira carta de Paulo a Timóteo, é uma carta que contém aí 6 capítulos e nós estudamos apenas o capítulo de número 1. Tá? Paulo ele escreve aí para o seu filho na fé, como ele chama, que é o jovem Timóteo. Timóteo ele está na cidade de Éfeso, onde Paulo o deixou depois que estava passando pela Macedônia, deixou ele como pastor, como responsável ali por alimentar espiritualmente aquele povo. O objetivo dessa carta era combater falsas doutrinas que estavam surgindo na igreja. Eles estavam ensinando lá doutrinas que misturavam misticismo, provavelmente, e elementos do judaísmo que Paulo estava tentando combater. Isso estava infectando a mensagem central do evangelho. Paulo chama essas coisas de discussões vazias, que não tinham importância, mas que no fundo estavam causando divisão e confusão na mente dos cristãos ali daquele lugar. Então essa bronca, Paulo fala, que ele está dando, sempre baseado no amor e com o zelo pela igreja. Os falsos mestres eles estavam se passando por entendedores da lei, mas eles estavam mesmo trazendo confusão, com arrogância, citando o Antigo Testamento como se isso fosse salvar alguém. Eles estavam se utilizando de arrogância e confundindo o Evangelho da Graça com a gente estar ainda debaixo da lei mosaica. Para isso, Paulo defende a lei. Paulo defende a lei como instrumento, mas para corrigir os ímpios e não para ficar prendendo os justos em Cristo como se fosse algo muito mais voltado para prisão, para exigências, para conseguir a salvação mediante obras. Não era isso que Paulo estava querendo passar, não é essa a mensagem do Evangelho. Então Paulo lembra, para ilustrar tudo isso, de como era a sua vida antes. Ele era alguém que tinha todo o conhecimento da Torá, de todo o Antigo Testamento na cabeça, mas mesmo assim ele era um perseguidor da igreja. Ele mesmo se considera como alguém que era ignorante e blasfemo, mesmo tendo conhecimento da lei. A graça é tão maravilhosa que ele foi alcançado e de perseguidor ele passou a ser um exemplo de como um cristão deve agir. Então Paulo pede para Timóteo ficar firme contra os falsos ensinos da igreja, que ele não desanimasse, que ele combatesse esse bom combate. Inclusive, ele cita 2 pessoas que existiam nessa igreja que estavam causando confusão, que é Himeneu e Alexandre. Eram 2 desses falsos mestres que Paulo diz que eles naufragaram na fé. Inclusive, ele usa uma passagem muito forte, diz que ia entregar esses 2 para Satanás, para que eles se arrependessem, para que eles vissem que é na igreja, a igreja verdadeira e com o evangelho puro, que é o lugar de um cristão verdadeiro. Certo? Esse foi o resumo do capítulo 1. Vamos agora para o capítulo 2, ver versículo a versículo o que a palavra de Deus nos ensina. Bora lá? Vamos então agora analisar versículo a versículo o que está dizendo o capítulo de número 2 aqui da primeira carta de Paulo a Timóteo. Vamos lá? Vamos lá, versículo 1. Antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Paulo inicia aqui esse capítulo 2 dando instruções sobre como deveriam ser os cultos, o que é que os cultos deveriam possuir na sua essência. E Paulo inicia, antes de mais nada, oração. A oração dos mais variados tipos, do tipo súplica, do tipo intercessão pela vida de alguém, agradecimentos pelos favores de Deus nas nossas vidas. E aqui cabe destacar essa palavra, essa parte, esse trecho de todas as pessoas. Então ele deve orar por todos. E aí Paulo vai explicar nos versículos seguintes o que é que significa esse orar por todas as pessoas. Verso 2, orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Todos que exercem autoridade nós temos aqui. Para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Assim como em Provérbios tem uma passagem que fala, quando o rei é justo, o povo passa bem. Aqui ele pede para a gente orar em favor, inclusive, daqueles que exercem autoridade, ou seja, que no nível da sociedade eles têm
um cargo de responsabilidade. Provavelmente são pessoas mais abastadas, mais bem financeiramente do que as demais pessoas. Paulo, então, aqui que está querendo nos dizer que não há acepção de pessoas e que não devemos orar apenas por pessoas pobres e humildes, mas também as pessoas que possuem algum tipo de autoridade na sociedade, né? Também os reis, pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, os ricos da sociedade também necessitam da graça e da misericórdia de Deus, assim como os pobres. Então não tem essa distinção, né? Porque são ricos que estão um passo acima, um degrau acima, não todos estamos debaixo da misericórdia do Senhor. E Paulo continua: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso é o que o coração amoroso de Deus deseja. A gente sabe que não é possível dentro do que nós temos revelado em toda a Escritura, porque nós sabemos que algumas pessoas não vão aceitar Cristo de qualquer forma, né? Isso não quer dizer que Deus não tem autoridade suprema e soberana, mas que às vezes o ser humano rejeita realmente a graça do Senhor, e Deus sabe disso. Apesar de desejar que todos sejam salvos, nem todos serão salvos, infelizmente. Mas Paulo continua aqui, explicando o motivo do porquê orar por todas as pessoas no verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Então aqui nós avaliamos o seguinte: Paulo está falando lá em cima, devemos orar por todas as pessoas, inclusive as que têm autoridade, os reis. E olha que naquela época Paulo enfrentava um homem severo e cruel, o imperador Nero, que era conhecido pelo seu modo muito violento de perseguir os cristãos e as pessoas que eram contra o seu império. Então Paulo fala, ó, todos estão carecendo da glória do Senhor, inclusive as pessoas que têm muito dinheiro, porque elas também precisam da intercessão do Senhor, de ser alcançadas pelo Evangelho, porque só existe um mediador entre Deus e os homens. Não são as autoridades que vão fazer esse papel de mediação entre Deus e os homens. Não é o dinheiro, não é o poder, não é a autoridade, mas sim o nosso amado Cristo Jesus. Então, ricos e pobres precisam da graça e da misericórdia do nosso Salvador Jesus. E aí Paulo finaliza essa parte aqui dessa perícope falando o seguinte: para isso ele foi designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então ele dá suas credenciais para dizer que tudo que ele está falando então tem autoridade de apóstolo, de mestre dos gentios na fé. Lembrando que aqui a cidade de Éfeso era uma cidade de gentios, não era da Judéia, certo? Vamos seguir o texto? Vamos lá. Essa é a parte mais polêmica do capítulo, nós vamos observar ela com um pouco mais de calma. Então Paulo inicia o capítulo falando sobre instruções no culto, especificamente sobre orações. Devemos fazer orações dos mais variados tipos e por todos os tipos de pessoas, tanto pobres quanto ricos. Ele dá ênfase nas autoridades e nos reis, que também precisam da oração da igreja como um todo, para que nós vivamos em paz e possamos desenvolver a nossa piedade, que é o nosso culto a Deus. E aí, mais uma instrução agora para o culto que Paulo dá agora, especificamente para quem é homem. Então tem um tipo de instrução, e para as mulheres também tem instruções. Vamos ver quais são elas. Versículo de número 8, nós vamos ver aqui agora. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, para o homem, nós precisamos controlar a ira, controlar os ânimos. Então, que a gente ore, a gente seja exemplo em todos os lugares e que as nossas mãos elas sejam levantadas. E lembrando que isso é a questão de levantar mãos, já indicava o ato de oração. Em vários textos a gente vê coisas assim. Na parte das perguntas eu vou mostrar a vocês algumas referências e vou explicar o porquê dessas mãos santas aqui. Mas o fato é que o homem tem que controlar o homem, né? O homem ele tem uma tendência a se irar e alterar os seus ânimos com muita facilidade. Então a nossa morte, a nossa cruz é se controlar, né? Que nós precisamos nos controlar enquanto homens.
E agora, do verso 9 em diante, é a parte mais difícil para a sociedade em que vivemos. Para a gente entender, dentro do contexto que nós vivemos, a partir do verso 9, a questão da forma como as mulheres deveriam se portar dentro do culto congregacional. Então, lembrando que isso aqui são instruções para o momento do culto em que a igreja se reúne, como é que deve se agir na liturgia, que Paulo já falou com relação à oração por todas as pessoas, já falou sobre os homens e agora sobre as mulheres. Vamos lá. Se para o homem a gente precisa controlar a ira e a animosidade para que isso sirva de boa obra, de testemunho de um verdadeiro homem de Deus para com a sociedade, para que haja realmente o impacto da mensagem do Evangelho, que não apenas é falada, mas é vivida. O verso 9 nos diz assim, para as mulheres, da mesma forma que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso. Então, estamos falando aqui primeiro da questão das vestimentas, traje decente. Não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Então nós temos aqui a questão das boas obras. Esse texto de maneira nenhuma é um indicativo de que é proibido a mulher usar trança no cabelo, alguma peça de ouro, pérola ou roupas caras. Não é esse o ponto aqui de Paulo. O ponto é a questão da modéstia e do bom senso. Se para o homem o testemunho dele é ele ser um cara controlado, sem ira e sem ânimos alterados, para a mulher é a maneira como se porta, como se veste, sem sensualidade, sem querer ser snob, sem querer estar passando uma ideia de arrogância. Tá? Então a mulher, antes de se preocupar com o seu lado externo, ela precisa se preocupar com o seu lado interno. A evidência de que ela é salva através das boas obras. Lembrando que nós não estamos falando aqui de salvação por obras, mas de obras por consequência da salvação, ok? Então a instrução de Paulo é essa. Mulheres, se preocupem mais com o que está dentro de você do que com o que está fora, do que com a parte externa. Muito mais importante para o Senhor é aquilo que está sendo produzido dentro do seu coração do que aquilo que você está tentando demonstrar por fora através de vestimenta e de adereços. E que tudo que nós façamos seja para a glória de Deus, inclusive a maneira como a gente se veste. Tá bom? Então esse aqui é o que Paulo está indicando com relação à vestimenta. E aí tem outra indicação agora para as mulheres. Vamos lá. Só destacando aqui o primeiro ponto para as mulheres, a questão do traje, que tem que ser com modéstia e com bom senso, porque o que importa para as mulheres é as boas obras. Uma verdadeira mulher de Deus se importa com as obras. E aqui temos um ponto muito polêmico a partir do verso 11. Diz o seguinte, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Verso 12. E não permito que a mulher ensine, então não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Vamos lá que essa parte aqui, em época onde o feminismo ele tem muita influência sobre a nossa sociedade, nós precisamos estudar isso aqui um pouco mais de perto. Vamos lá. Há quem diga que esse texto está falando, existem algumas interpretações, e a primeira delas, que eu quero destacar aqui, é de que isso daqui é uma opinião de Paulo, e não necessariamente uma ordem. Mas quando Paulo fala não permito, essa questão da opinião ela já é logo descartada. E nós não podemos cair nesse erro de achar que isso aqui é uma opinião de Paulo e que a gente precisa adequar aos nossos tempos. Porque senão, esse mesmo argumento pode ser usado em toda a escritura do Novo Testamento, já que a maioria do Novo Testamento foi escrita por Paulo. Então a gente vai começar agora a duvidar de tudo o que a palavra está dizendo. E a santa palavra do Senhor, ela é a nossa instrução, ela é a nossa regra de fé e de prática, e é nela, só a Escritura, aquilo que estava dizendo os reformadores na época, é o que nós devemos levar para hoje. O que a Escritura está dizendo é a verdade santa do Senhor. Então aqui não é opinião. Então, essa primeira vertente a gente já descarta, tá bom? Uma segunda vertente para essa questão das mulheres é a questão cultural. Você diz, não, isso aqui era para a cultura da cidade, a cultura da época, não se aplica ao nosso tempo de hoje. Esse é um argumento também um pouco complicado de se levar em consideração, até porque Paulo explica lá na frente, nos próximos versículos, o porquê que ele está instruindo, dando essa ordem, quando ele fala eu não permito,
dessa questão da mulher ser submissa e não exercer autoridade sobre o homem na igreja. Então está explicando aqui usando o contexto de Gênesis. Se você ler o verso 14 e o verso 15, você vai ver que não tem nada de cultural, mas é um princípio estabelecido desde a criação do homem e da mulher. Então não podemos dizer que isso aqui só se aplica àquela cultura, de que isso aqui é algo que não se deve levar em consideração na nossa cultura de hoje. Muito cuidado com isso, porque nós não podemos deixar a cultura de hoje moldar a palavra de Deus. É o contrário, a palavra de Deus é imutável e ela é que tem que influenciar na nossa cultura, certo? Então, o que nós temos aqui como terceira vertente para interpretar isso aqui é de que isso é verdadeiramente uma instrução de Paulo para todas as igrejas. Então nós ficamos com essa. O que o texto está dizendo é o que nós devemos meditar e pedir discernimento e sabedoria do Espírito Santo para poder entender e aplicar. Então, Paulo diz que a mulher ela não pode exercer a questão do ensino na igreja. Mas se você vê outras passagens, inclusive que ele fala a Tito e também Pedro fala na sua carta, a mulher ela tem também essa capacidade de ensinar, mas não necessariamente para homens, mas ensinar para outras mulheres, quando fala-se das mulheres mais velhas ensinarem as mais novas, e também com relação às crianças. As mulheres têm sim um papel de ensino, só não de ensino doutrinário sobre a igreja em detrimento de um homem ensinar. Tá? Então a mulher ela não pode ensinar. Minha visão é de que a mulher ela não pode assumir o cargo de líder da igreja enquanto pastora, por exemplo, certo? Tem que ter sempre como liderança o homem, porque foi assim que Deus estabeleceu. Isso não diminui a mulher. A mulher ela tem seu papel, mas a nossa sociedade colocou na cabeça de que só tem importância quem é o primeiro lugar, quem está na posição de liderança, quando na verdade quem está na liderança assume um fardo muito grande que Deus não deixou para a mulher, mas sim para o homem, certo? Então a mulher ela não está permitida por Paulo, ou seja, é uma instrução para a igreja de que ela ensine doutrinas sobre o homem, tá? E nem também exercer a autoridade que se inclui nessa questão aí do pastorado. Bom, mas esteja, porém, em silêncio. Isso não quer dizer que a mulher tem que ficar muda na igreja. Não está dizendo que a mulher não pode exercer a sua condição de membro, de falar a sua opinião, mas que ela tem que estar em silêncio na questão do ensino, né? Não é a mulher que vai estabelecer o corpo de doutrinas para a igreja, mas sim a santa palavra de Deus levada por homens. Foi assim que Deus determinou e nós temos que confiar que o que ele faz é bom. E aqui a explicação na frente do porquê. Existem dois motivos principais para que isso seja dito por Paulo. Primeiro, a questão da ordem da criação. Verso 13, acompanha comigo aí. Porque primeiro foi formado Adão, então primeiro foi formado Adão e só depois Eva. Então existe uma ordem de liderança já desde a criação. O homem foi criado primeiro e a mulher foi criada depois. Mas mais uma vez eu quero focar, isso não quer dizer que os dois não tenham o mesmo valor. Diante de Deus, homem e mulher eles têm o mesmo valor, mas têm papéis diferentes. O papel do homem liderar, o papel da mulher ser uma auxiliadora, certo? Tanto é que o homem teve a sua costela arrancada do seu lado para formar a mulher. Então nós temos essa questão de ser lado a lado os papéis do homem e da mulher caminhando juntos. Então o primeiro motivo é esse, ordem na criação. Então vou até deixar aqui destacado. Primeiro motivo, nós temos então a questão da ordem da criação. E o segundo motivo está no verso 14. E Adão não foi iludido. Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada, ela caiu em transgressão. Então, por isso, essa questão de doutrina, de ensino, não está mais delegada à mulher, mas sim ao homem, por conta da tendência ao erro, a ser enganada pelo inimigo. Tá? Então, Paulo evoca lá do Jardim do Éden. Então, esse aqui seria o nosso segundo motivo, a questão do engano no jardim. É o que impossibilita a mulher, no caso, tira a mulher dessa função de poder exercer esse ensino e autoridade sobre a igreja. Tá? Então, engano no jardim é o nosso segundo motivo. Então, que o Espírito Santo nos ajude a compreender isso, inclusive a questão da submissão. Mulheres, vamos ver o que a palavra diz e buscar no Senhor o entendimento para poder obedecer.
Homens, a mesma coisa, mas porque aqui eu estou falando de mulheres, então é um tema delicado, a gente precisa de muita sabedoria para poder entender o que a palavra está dizendo, ok? Não se sinta diminuída de maneira nenhuma, você tem valor para Deus do mesmo jeito, só que a sua função é outra, a sua atividade é outra, certo? Verso 15, mas ela será salva tendo filhos se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Então aqui nós fechamos o capítulo dizendo que a mulher ela vai ser salva, não no sentido de obras, mas no sentido de desenvolvimento da salvação. Quero deixar isso aqui, tá frisado. Então ela vai sendo salva, né? Então a questão, a Bíblia quando trata de salvação, ela trata a salvação que já aconteceu, a que está acontecendo e a que vai acontecer. Doutrina da salvação que a gente pode estudar uma outra hora. Então aqui, sendo a salvação dela desenvolvida, tá bom? Na tarefa aí de ter filhos, então a sua salvação ela vai sendo desenvolvida. A mulher vai adquirindo um monte de habilidades, de dons que vem do Senhor a partir da criação de filhos. O filho transforma a nossa vida. Quem é pai já sabe, quem é mãe já sabe. E as mulheres elas têm um encargo aí muito especial que nós não temos, que é o de criação de filhos. Então, não se ache menor por não ter essa questão de autoridade sobre a igreja. Você tem um papel muito mais bonito também, muito importante também, que é a questão da criação dos filhos. Também o homem também é delegado a essa função, mas a mulher tem aquela coisa especial, tem aquela proximidade especial com o filho. Ela gera dentro de si uma vida, coisa que não foi dado esse privilégio para o homem, apenas para a mulher. Certo? Então que fique claro que Deus não faz esse tipo de acepção com relação a valor, mas com relação a papéis. A liderança da igreja ela foi determinada para o homem e para a mulher a geração de vida foi determinado. Papéis maravilhosos, mas que cada um atende a uma pessoa, a um homem ou a mulher de maneira separada, ok? Então essa foi a nossa exposição dos versículos. Eu sei que tem muitas mais coisas para falar, você deve ter achado outras coisas no texto, mas agora nós vamos para as nossas anotações. Vamos lá? Vamos ver agora as anotações que fiz com relação a esse estudo. Lhe incentivo a fazer isso quando você estiver estudando, usando os símbolos de interrogação quando for algo relacionado a dúvidas que você teve com o texto. Então você usa interrogação. Seta para cima quando o texto lhe fala alguma coisa relacionada a Deus, ao pensamento de Deus, ao caráter de Deus, aquilo que Deus a revelação de Deus. E uma setinha para baixo para dizer o que é que esse texto está dizendo de ensinamento para você. Então, para cima com Deus, para baixo com a gente, o que é que nós podemos aprender com esse texto. Então, como perguntas, eu deixei aqui a questão das mãos santas, né? Que existem referências que nos falam sobre essa questão das mãos santas. Paulo está dizendo isso porque já era um costume, já era um entendimento essa questão de levantar as mãos para poder fazer oração. Vou colocar algumas referências aqui para vocês. Por exemplo, Êxodo 9:29, então você pode olhar aí na sua Bíblia, tá? Êxodo 9:29, 1 Reis 8:22, Salmo 28, verso 2, Lucas 24:50, o próprio Jesus fazendo essa questão de esse costume de levantar as mãos em relação à oração. Então as mãos santas seriam mãos limpas, né? Atos de oração dos homens ou dos homens do sexo masculino, né? Com suas mãos santas, limpas, sem ira, sem animosidade, certo? E a questão também da mulher não exercer autoridade é um ponto muito polêmico, que a gente precisa de muito estudo, muito cuidado, de observar o que é que a palavra realmente diz, independente daquilo que está sendo determinado pela sociedade. Certo? Vou colocar aqui as referências que eu falei, porque provavelmente eu estou por cima aqui no texto, tá bom? Então, a mulher não exercer autoridade, né, não diminui a mulher em nada, mas é a ordem que Deus deixou das coisas. A gente precisa trabalhar a questão da obediência no nosso coração, ok? O que é que eu extraí de informação sobre Deus aqui desse texto? Que Deus nos ama e que o seu desejo ele é de que todos se salvem e conheçam plenamente a verdade. Infelizmente, gente, a gente sabe que isso não vai acontecer, né? Isso não diminui nada em Deus, como eu já falei. Por exemplo, Deus não quer que ninguém mate. Deus não quer que exista homicídio no mundo. Mas infelizmente existe homicídio. As pessoas matam as outras. E isso não é vontade de Deus.
Deu para entender? Da mesma maneira, Deus queria que todos fossem salvos. Deus quer que todos sejam salvos. Mas infelizmente, por conta do pecado, os homens vão endurecer os seus corações e nem todos vão alcançar a salvação. Certo? Mas isso aqui é maravilhoso. Essa questão do amor de Deus por nós é uma coisa muito linda. E o que é que o texto fala para nós? Seta para baixo aqui. O que é que nós precisamos aprender disso tudo? Eu coloquei aqui a importância aí de orar e de interceder, incluindo aí os governantes. Então nos ensina aí a orar como uma ferramenta poderosa e também sobre os governantes, mesmo que não tenham recebido o meu voto. Sabe por quê? Porque na época de Paulo, o governante, como eu falei, foi Nero, um imperador cruelíssimo com os cristãos, e mesmo assim Paulo fala, ora por ele, ora por esses que estão aqui em Roma, que maltratam tanto a gente por ser seguidores de Cristo. Então, nesse ano de eleição, que a gente fique também esperto, que a gente fique atento às ordens do Espírito Santo, fique sensível a entender essa questão da importância de orar, mesmo que o governante não seja da minha escolha, não seja do meu voto, eu preciso orar para que o povo pereça, passe, na verdade, por um momento de paz e não de caos e de desordem. Tá certo? Então essas foram as anotações que fizemos. Espero que esse texto tenha abençoado você, que esse vídeo tenha abençoado você. E na semana que vem a gente faz o capítulo 3 de primeira carta de Paulo a Timóteo. Certo? Muito obrigado, valeu e Deus abençoe.